Quais são os 3 pilares da obesidade? Os 3 fatores que, se eu mexer, eu consigo resolver o problema. Óbvio que ela é multifacetada, tem várias outras coisas envolvidas, mas é por aqui que começa a solução do problema da obesidade. Os 3 pilares da obesidade, em relação ao controle efetivo, eu preciso considerar essas 3 coisas: dormir 7 horas de um sono de qualidade por noite, fazer 7 refeições por dia também de qualidade, com fibras, com carboidrato complexo e proteína de alto valor biológico em todas elas, e 5 sessões de exercícios por semana. Se eu fizer essas 3 ações em conjunto, eu consigo ter uma efetividade. E por que eu começo pelo sono? Porque enquanto eu não tiver uma qualidade de sono, eu não tenho um processo de recuperação, não vou ter disposição para fazer os outros fatores que estão envolvidos com esse desenvolvimento. Carlos Fetti aqui falando com vocês. Vou aprofundar um pouquinho mais nessas questões agora e vou apresentar os motivos de que eu estou afirmando que com essas 3 medidas eu começo a um combate efetivo da obesidade. Em primeiro lugar, vamos pontuar o problema da obesidade no mundo. O que esses 2 gráficos aqui mostram, né? Aqui sobrepeso e obesidade, aqui somente obesidade, que ela vem crescendo em ambos os sexos, em todas as idades, ao longo dos anos, né? Então são estatísticas que apontam para essa complexidade que aumenta a obesidade, até porque ela não é baseada num único fator. Os próprios especialistas não conseguem ter uma causa que defina, só porque a pessoa come demais ou faz exercício de menos, ela se torna obesa. Não, tem fatores genéticos, tem fatores que envolvem aspectos digestivos, de vírus, os hábitos alimentares, a família, a cultura, a raça e por aí vai. Então, não estamos simplificando esse ponto, tomada como medida para que funcione o restante, mesmo que eu vá ter outras abordagens, como, por exemplo, suplementação, e em casos extremos, cirurgia bariátrica, ou treinos específicos, como o HIIT e por aí vai, que a gente vai falar em outros vídeos, porque senão isso aqui se tornaria muito grande, seriam horas falando sobre o assunto, mas eu não tenho como fugir desses 3 aspectos que eu acabei de falar. Dormir bem, porque senão eu não me recupero, o metabolismo decresce, consequentemente eu fico com mais facilidade de desenvolver obesidade. Eu preciso das refeições, porque isso controla o meu apetite, aquele craving para estar buscando alimentos a qualquer hora do dia, necessidade de açúcar, a ansiedade por doce, por aí vai. Eu consigo regular, porque meu nível glicêmico, que é o principal fator que desencadeia aquela vontade absurda de comer, principalmente os açúcares, né? Ela fica controlada. E a terceira, atividade física, ela tem vários aspectos, mas 2 que são fundamentais. O primeiro, que todo mundo se atém só a isso, mas ele até não é mais importante, mas é relevante também, que é o gasto de energia. Eu vou gastar mais energia fazendo atividade física. Mas ele tem outro aspecto que é fundamental, que é manter o metabolismo ativo, tá? Uma qualidade nutricional melhor, até porque eu vou buscar alimentos com mais densidade nutricional quando eu estou treinando, o meu próprio organismo pede isso. Isso mantém o metabolismo mais elevado, preserva a minha massa magra. Se eu não considerar esse conjunto de fatores, eu sempre vou ter alguns jogadores, né, desse conjunto jogando contra o time, fazendo gol contra. Então ele só funciona quando eu trabalho nesse contexto geral. Olhando aqui, outro aspecto importante é o aspecto econômico. Isso aqui tem uma bastante abrangente, que eu não vou aprofundar agora, mas eu só vou considerar essas 2 coisas que estão destacadas. Ele tem um custo direto, que é óbvio, né? A pessoa precisa se tratar, vai ter problemas colaterais, efeitos colaterais para a sua saúde, e ela precisa se tratar com medicamento ou com algum tipo de tratamento. E tem um efeito a longo termo, não só para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Esse efeito a longo termo ele é considerado em 2 aspectos aqui. O indivíduo obeso, os estudos mostram que tem menos ganho, né? Os salários deles são mais baixos e tem um custo mais alto para a sociedade para manter isso aqui em termos de sistema de saúde pública. Então,
os aspectos econômicos também impactam de uma forma bastante significativa. Esse artigo aqui, eu apresentei aquele gráfico, apresentei alguns dados a partir desse artigo, é um artigo de revisão que trata do assunto geral da obesidade e suas consequências, os efeitos colaterais. Mas tem um aspecto aqui que eu vou destacar, né? E aqui, como eu falei anteriormente, que tem uma relação das escolhas de alimentos e a influência com o ganho, né, ganho de peso e fatores socioeconômicos, eles incluem a discussão da atividade física, né, que é recomendada aqui pelo menos os 150 minutos por semana de atividade física moderada, né, a intensa. Eu já acrescento lá, na minha experiência, meu doutorado inclusive foi com obesidade, é que você precisa fazer pelo menos 5 vezes por semana, o que daria mais do que 150 minutos. Né? Na verdade, se for 30 minutos por dia, vezes 5 daria os 150, mas 30 minutos é também uma sessão relativamente curta para que isso seja efetivo. Então, eu considero aqui um valor mais alto, né, em torno de pelo menos de 250 a 300 minutos por semana. Isso eu vou mostrar no outro artigo, que já foi comparado com diferentes grupos para efeito de saúde, inclusive. Mas o que ocorre, por que as pessoas também fazem pouca atividade física? Tem um aspecto filosófico em relação a isso, né? Porque são alguns fatores que contribuem para essa falta de atividade física e diminuição da condição física e a disponibilidade de execução nas classes e nas escolas de uma forma geral, porque as pessoas consideram isso como uma atividade secundária. E aí que está um dos grandes erros de abordagem em relação à perda de peso. A atividade física ela tem que ser prioritária. Tem vários estudos que mostram, inclusive para a saúde, exercício funciona como remédio, né? Exercise medicine, isso é incontestável. Ele funciona como um remédio diário que eu tomo em benefício da minha saúde. Mas isso também vai ser abordado com mais profundidade em outro vídeo. O que nessa questão é pontual é o que eu já abordei em relação ao metabolismo que se mantém mais elevado e a escolha mais inteligente de alimentos que o exercício físico facilita. Quando eu estou de uma atividade sedentária e preguiçosa, né, leniente, eu em geral vou escolher também alimentos que não são muito saudáveis e não são os mais adequados para que eu mantenha o meu peso corporal. Normalmente são aqueles alimentos de alta densidade calórica, né, com muita gordura, muito açúcar e baixa densidade nutricional. Tem muita caloria e pouco nutrientes, pouca fibra, pouca proteína e poucas vitaminas e minerais. Então, essas escolhas elas começam pela mudança desses 3 pilares. Se eu reorganizar a partir disso daí, o efeito vem a médio e longo prazo, que é outra coisa que costuma se errar muito, né? As pessoas querem resultados rápidos, sendo que desenvolveram esse processo todo, não só de ganho de gordura, mas de mudança de hábito para o lado negativo, nesse caso, ao longo de anos, né? E você quer resolver isso de uma semana para outra. Primeiramente, a pessoa precisa reaprender a se alimentar, reaprender a dormir e colocar na sua rotina hábitos saudáveis, que é a atividade física regular. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça algum comentário, vou responder na medida do possível, se inscreva e até o próximo. Um grande abraço.